Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos então o nosso curso de História Grega. Temos agora a parte 6, período helenístico, 338 a 146 a.C. Em 337 a.C., os persas estavam num momento de fraqueza. Artaxerxes III, que governou de 358 a 338 a.C., tinha sido um governante muito bem sucedido, mas foi envenenado por seu primeiro-ministro Bagoas. Seu sucessor, Artaxerxes IV, que reinou de 338 a 336 a.C., assumiu uma posição fraca, já que estoura uma revolta toda vez que troca de rei, e ainda ele também foi envenenado, junto com a maioria de sua família, por Bagoas. E essa instabilidade dá a Filipe II a oportunidade de atacar, mas ele toma apenas uma pequena parte do noroeste da Turquia e é assassinado em 336 na Pérsia por Pausânias de Orestide. Então o filho de Felipe, Alexandre, passa a assumir a responsabilidade pela invasão. Alexandre foi criado na corte macedônica, que é um ninho de cobras, com conspirações internas e externas, 50 enviados gregos tentando subornar, persas também. Filipe II chama ninguém menos que Aristóteles para ser o tutor de Alexandre, quando esse tinha 12 anos. Alexandre promove o massacre dos rivais de sua família, assassinou seu meio-irmão e vários primos. Então, como ele mata qualquer um que estava ao seu caminho, ele é proclamado rei da Macedônia. Muitas cidades gregas se revoltam, mas Alexandre vai ao sul e os gregos se rendem e Alexandre poupa e perdoa todo mundo. A única cidade que ele puniu severamente foi Tebas, porque os tebanos falavam que ele não era grego, e sim bárbaro, então ele destrói completamente Tebas. Então ele continua o plano do pai de invadir a Pérsia. Em 334 a.C., Alexandre vai para a Ásia, com 48 mil soldados, 6.100 de cavalaria e uma frota de 120 navios, com uma tripulação de 38 mil pessoas. No mesmo ano, ocorre a Batalha do Rio Grânico, onde Alexandre vence e toma o controle de toda a Jônia, além de grande parte da Turquia. Em 333 a.C., Alexandre vence a Batalha de Isso, onde ele conhece o rei da Pérsia, Dario III, que é destroçado e foge do campo de batalha, deixando seus soldados e nobres lutando sem esperança. Dario III foge, deixando sua mulher e filhos, além de um grande tesouro. Alexandre pega o tesouro, mas não maltrata a família de Dario III, inclusive a mãe de Zerda, Dario, e fica do lado de Alexandre publicamente. Em 332 a.C., ele toma a Síria e no mesmo ano toma o Egito, se declarando faraó. Na Síria, ele só toma a capital, Tiro, e os sírios se rendem. E o Egito se rende só de ver ele aparecendo. Alexandre também destrói a cidade de Tiro, porque ela deu muito trabalho de ser conquistada. Dario III, agora fugido do interior do império, está desesperado e se oferece para dividir o império. Em 331 a.C., ocorre a famosa Batalha de Galgamela, onde Alexandre destrói a resistência persa e esse é o fim de Dario III, que é assassinado por seus seguidores logo depois. Então Alexandre se declara o grande rei da Pérsia e é aceito imediatamente por toda a classe governante persa. Muitos falam que o Império Persa caiu muito facilmente porque Alexandre teve muita sorte, o que é uma possibilidade, mas não responde toda a questão. Dario II foi colocado pelo vizir Bagoas, ou seja, era um fantoche do vizir que tinha matado os outros dois reis persas envenenando-os. Então Dario III, sabendo de seus antecessores, envenena Bagoas para dar fim nele. Isso gera uma grande estabilidade interna no Império Persa, que não estava nos seus melhores dias. Além disso, Dario III perdeu todo seu prestígio quando abandonou a Batalha de Isso, deixando seus soldados e nobres para morrer. Depois da vitória na Batalha de Galgamela, Alexandre faz uma importante viagem ao Egito, onde ele faz uma longa caminhada no deserto até o grande oásis de Zeus Amon, onde o deus tinha seu oráculo. Depois disso, Alexandre se considera um filho de Deus, ou seja, também um deus. Alguns gregos se recusaram a chamá-lo de deus. Depois, Alexandre ainda parte para tentar conquistar a Índia. Em 327 a.C., ele conquista algumas partes do norte da Índia. Em 326 a.C., ocorre a Batalha do rio Hidaspes, no Punjab, que é uma vitória que custou muito caro para ele. Poro, o rei local, tinha elefantes de guerra e os usa contra Alexandre, e é a primeira vez que os gregos viram elefantes. É por causa do chão molhado que os indianos perdem essa batalha, porque seus arqueiros não conseguem andar na lama. Alexandre toma Poro como prisioneiro e depois o nomeia como seu sápatra. Alexandre quer continuar as conquistas, quer ir mais internamente na Índia, e ele ouviu falar que na China existem muitos mundos totalmente novos a serem conquistados. Mas os soldados gregos decidem que já tinha ido muito longe, e ocorre meio que um motim, mas mais parecido com uma greve. Alexandre então não teve escolha a não ser voltar, e eles fizeram uma longa viagem de volta, com muitos morrendo na volta.
Alexandre o Grande morre na Babilônia em 323 a.C. Alguns falam que ele foi envenenado, mas é provável que ele morreu de cólera nas épocas mais quentes do ano na Babilônia. Ele também foi atingido por uma flecha no peito que perfurou seu pulmão e o feriu gravemente. Mesmo que sobreviveu ao ferimento, ele pode ter morrido de infecção. Também dizem que ele bebia muito, o que pode também ser, mas o que importa é que ele morreu de febre em 10 de junho de 323 a.C. Alexandre o Grande era extremamente cruel em algumas coisas. No cerco de Tiro, na Síria, ele ordenou que todos fossem mortos, exceto aqueles que fugiram para os templos e os edifícios foram incendiados. Ele também queimou Persépolis, a grande capital persa, e permitiu que seus homens saqueassem toda a cidade e estuprassem as mulheres nas ruas. Apesar disso, ele ainda tinha, por assim dizer, um pouco de bondade no coração. Por exemplo, ele poupou as cidades gregas que se revoltaram simplesmente quando elas se desculparam. E não posso deixar de falar do fatídico evento que ocorreu quando ele foi para Corinto, depois da primeira grande revolta grega, e disse que ele queria conhecer o filósofo cínico Diógenes, que viveu de 413 a 323 a.C. Diógenes não ia atrás dele, então Alexandre teve que ir sozinho procurar o velho pelas ruas de Corinto. Finalmente o encontrou em seu barril e ele falou que fizesse um grande favor. Então Diógenes responde: "Sim, você está na frente do sol, saia da frente, por favor." Alexandre ficou tão surpreso com a audácia e naturalidade que Diógenes falou que ele disse: "Se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes." Alexandre não considerava os persas como bárbaros, e inclusive se casou com a filha de Dario III. Ele era um conquistador e queria a fusão do território e da cultura grega e persa. Ele considerava os persas um grande povo que deveria se unir aos gregos. Os antigos funcionários e nobres persas continuaram seus postos e eles mantêm a burocracia do antigo império. Ele até começa a usar roupas persas e começa a exigir respeito como se ele fosse o novo rei persa, o que realmente era, e toda a classe dominante e o povo considerava também. E os nobres persas também passaram a simular a cultura grega, aprendendo a falar grego. O principal segredo do sucesso de Alexandre contrariava seu grande mestre Aristóteles, ao qual defendia que não gregos eram bárbaros e tinham que ser escravizados. Para garantir seu domínio, ele se preocupava com o bem-estar dos que deixava para trás e não escravizava os povos conquistados, o que mais tarde iria ser usado contra seus sucessores. Acredita-se que cerca de 30.000 persas foram educados na cultura grega e em táticas militares macedônicas. Ele fundou várias cidades nos territórios que ele dominou, todas com seu nome mais algum sobrenome, mas apenas Alexandria do Egito mantém esse nome até hoje. E as cidades que ele destruiu foi Tebas na Grécia, Tiro na Síria e Multan no atual Paquistão. Algumas cidades que ele fundou viraram centros culturais, com muitas sobrevivendo até o século XXI, e essas cidades tinham uma boa localização, eram bem pavimentadas e tinham um bom serviço de abastecimento de água, eram autônomas, mas sujeitas aos éditos do rei. Alguns dos principais efeitos da helenização pode ser percebido no Afeganistão e na Índia, no reino grego-báctrio, de 250 a 125 a.C., e no reino indo-grego, de 180 a.C. a 10 d.C. A cultura grega hibridizou com a indiana, especialmente com o budismo, criando o greco-budismo, que teve muitas influências no desenvolvimento da cultura budista em geral, além de criar uma nova arte grego-budista, com o rei Menandro I do reino indo-grego, que reinou de 155 ou 150 a 130 a.C., sendo o primeiro ocidental documentado a se converter ao budismo. Os reinos gregos budistas enviaram os primeiros missionários budistas à China, ao Sri Lanka e até o Mediterrâneo. O romance de Alexandre, em particular, teve um impacto profundo sobre a forma que o rei macedônico era retratado nas culturas persas e até na Europa medieval e no mundo bizantino. Outros, como Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430, no seu livro A Cidade de Deus, reafirma a ideia de Cícero, que viveu de 106 a 43 a.C., que mostrava Alexandre como pouco mais que um líder de um bando de ladrões, o que não deixa de ser verdade do ponto de vista libertário. Segundo Santo Agostinho, abre aspas, "E então, se a justiça foi deixada de fora, o que são reinos senão um bando de ladrões? Pois, o que são um bando de ladrões senão pequenos reinos? O grupo também é um bando de homens governados por ordem de um líder, ligados por um pacto social, e seu espólio é dividido de acordo com uma lei que concordaram. Por repetidamente adicionar homens desesperados, essa praga cresce a ponto de controlar territórios, estabelecer um local fixo, controlando cidades e subjugando pessoas. Em seguida, mais conspicuosamente, assume o nome do reino, e então esse nome é dado abertamente a ele, não por qualquer subtração de cupidez, mas pela adição de impunidade.
pois foi uma elegante e verdadeira resposta que fez Alexandre o Grande por um certo pirata que ele havia capturado. Quando o rei perguntou o que ele estava pensando, que ele deveria molestar o mar, ele respondeu com uma independência desafiadora: "O mesmo que você faz quando você molesta o mundo. Já que eu faço isso de pequeno navio, eu sou chamado de pirata. Você faz com uma grande frota, te chamo de imperador." Fecha aspas. Eita! Aí não tem como discordar de Santo Agostinho, né? Em nenhum sentido tem, né? Bom, depois que Alexandre morre, ocorre uma longa guerra entre seus generais para disputar seu império, no que ficou conhecido como a Guerra dos Diácodos, de 322 a 275 a.C. Meleagro e a infantaria apoiaram o meio-irmão de Alexandre, Arideu, enquanto Perdicas, filho de Orontes, o principal comandante de cavalaria, defendia que se devia esperar pelo nascimento do filho de Alexandre com Roxana, que era uma princesa da Bactria, atual Afeganistão, que ele se casou. Foi encontrado um compromisso onde falava que Arideu devia se tornar rei com o nome de Filipe III e governar conjuntamente com o filho de Roxana, partindo-se do princípio que seria um menino, e que se veio a confirmar tendo recebido o título de Alexandre IV. Pérdica seria regente de todo o império e comandante de todas as tropas, Quiliarca, com Meleagro como seu lugar-tenente. No entanto, pouco depois, Perdicas mandou executar os líderes da infantaria na presença de Arideu, como se esse tivesse ordenado, e logo em seguida Meleagro foi assassinado. Os generais que apoiaram Perdicas receberam cada um uma satrápia, e a notícia da morte de Alexandre inspirou uma revolta na Grécia, conhecida como a Guerra Lamíaca. Atenas e outras cidades se juntaram e cercaram Antípatro na fortaleza de Lâmia. Leonato acorreu em socorro de Antípatro e morreu em combate, mas a guerra não terminaria até a chegada de Crátero com uma frota e a derrota dos atenienses na Batalha de Cranão em 5 de setembro de 322 a.C. O conflito vai escalando até começar uma guerra generalizada pelo domínio do Império de Alexandre, que vai durar até 275 a.C. Entre os conflitos temos a Primeira Guerra dos Diácodos, de 322 a 320 a.C., a Segunda Guerra dos Diácodos, de 319 a 315 a.C., a Terceira Guerra dos Diácodos, de 314 a 311 a.C., a Quarta Guerra dos Diácodos, de 308 a 301 a.C., a luta pela Macedônia, de 298 a 285 a.C., a luta entre Lisímaco e Seleuco, de 285 a 281 a.C., e as invasões gaulesas e a consolidação, de 280 a 275 a.C. A morte de Lisímaco na Batalha de Corupédio, em 281 a.C., tinha deixado a fronteira do Danúbio exposta às invasões bárbaras e não tardou que tribos gaulesas irrompessem violentamente através da Macedônia e da Grécia e invadissem a Ásia Menor. Ptolomeu Serauno foi morto pelos invasores e depois de vários anos de caos, seria Antígono Gônatas que viria a emergir como governante da Macedônia. Na Ásia, o filho de Seleuco, Antíoco I, também conseguiu derrotar os invasores celtas, que estabeleceram na Anatólia Central, ocupando uma parte da Frígia que doravante passaria a ser conhecida como Galácia, terra dos Gálatas. Finalmente, quase 50 anos depois da morte de Alexandre, o que tinha sido seu império viu restaurada alguma ordem. Ptolomeu Filadelfo governava o Egito, a sul da Síria, conhecida como Celicíria, e diversos territórios da Ásia Menor. Antíoco governava os vastos territórios asiáticos do Império, enquanto a Macedônia e a Grécia, com exceção da Liga Etólia, estavam sob domínio de Antígono. Assim emergem os três principais reinos: a Grécia e Macedônia sob Antípatro e seus sucessores, da Síria ao Paquistão sob Seleuco, que criou o Império Seleucida, e o Egito sob Ptolomeu. Antípatro, depois que Alexandre morre, volta para a Grécia e se torna o governante dessa região. Em 323 a.C., tem uma grande guerra de independência lutada para as cidades-estados gregas, que é sufocada no ano seguinte. Depois de sufocada a revolta, Antípatro abole a democracia ateniense e faz com que Demóstenes e Hiperides se rendam. Mas ele morre em 319 a.C., aos 81 anos, e assume seu filho Cassandro, que é quem cria a dinastia. No entanto, o controle macedônio normalmente não se estende ao sul das Termópilas e as cidades-estado logo restabelecem sua independência, mas nunca recuperarão sua antiga importância. Em 330 a.C., Antípatro tinha nomeado um novo governante para servir como novo estratego da Trácia ocupada, a principal autoridade militar da região. E é aí que acontece um dos episódios mais interessantes da história grega, que é a expedição cita de Zofírion à floresta de Teutoburgo da Macedônia. Trácia, uma antiga área geográfica hoje dividida entre a Bulgária, a Romênia e o noroeste da Turquia.
Divididos entre várias tribos, os povos da Trácia eram numerosos e diversos, mas compartilhavam a reputação de alguns dos guerreiros mais temidos do mundo conhecido. Algumas tribos defendiam sua habilidade como espadachins endurecidos de terras altas, outros habitavam grandes planícies dominando a arte da escaramuça móvel montada. Seu grande número e seus corações de ares garantiam que o medo das hordas imparáveis de gigantes e aterrorizantes traços descendo sobre o mar Egeu como um enxame de gafanhotos e causando estragos inimagináveis no coração do helenismo permanecesse para sempre na Grécia clássica. Dividir e conquistar. Em 330 a.C., essa ameaça nunca se materializou. Os conflitos internos entre vários senhores da guerra mesquinhos garantiam que a unidade da Trácia fosse rara e distante. Unida, a Trácia foi uma das forças mais poderosas da antiguidade. Mas divididos, os conflitos internos da Trácia podem ser explorados por potências estrangeiras ambiciosas e mais unidas. Primeiro vieram os persas, que conseguiram conquistar a supremacia sobre uma faixa significativa do sul da Trácia entre 512 e 479 a.C. Então, na década de 340 a.C., o rei Filipe II da Macedônia explorou a divisão da Trácia para anexar território ao seu próprio reino em crescimento. Na época de sua morte em 336, a influência macedônia na Trácia se estendia até o norte das montanhas Aemus. No entanto, um profundo desejo trácio de dependência permaneceu. A província permaneceu problemática e, ao longo da década de 330 a.C., reis macedônios, primeiro Filipe II e depois seu filho Alexandre o Grande, e governadores tiveram que interferir regularmente para manter a paz dentro dessa província do norte. Isso, no entanto, não impediu que um governador ambicioso olhasse além da manutenção da paz. Em vez de se consolidar, essa figura usaria seu controle sobre a Trácia como trampolim para uma das mais ousadas tentativas de conquista da antiguidade. Zofírion. Em 330 a.C., Antípatro, vice-rei de Alexandre na Europa, nomeou um novo comandante para servir como seu novo estratego na Trácia ocupada, a principal autoridade militar da região. Seu nome era Zofírion, presumivelmente um dos subordinados seniores de Antípatro. Manter a paz era a principal responsabilidade de Zofírion, se necessário com mão de ferro. Mas apenas manter a ordem não satisfez esse general ambicioso. À medida que as notícias chegavam a oeste das inúmeras vitórias e grande glória conquistadas por Alexandre e seus companheiros da Ásia, Zofírion ansiava por sucesso semelhante. Deixando de lado seus desejos de manutenção da paz em favor da conquista, ele acumulou um exército significativo, 30.000 homens. Guerreiros mercenários trácios devem ter formado o esteio dessa força, complementado por um pequeno núcleo de macedônios e hoplitas helênicos de experiência variada. Uma frota também foi construída para acompanhar a expedição, construída a partir dos movimentados estaleiros das cidades comerciais gregas que pontilhavam a costa ocidental do Mar Negro. Uma vez que suas tropas foram mobilizadas e sua frota de suprimentos pronta, Zofírion iniciou sua ofensiva. O general marchou com sua expedição para o norte, atravessando o rio Danúbio e muito além das fronteiras do Império. Eles nunca mais voltaram. O desastre de Geta. O primeiro alvo de Zofírion foi Olbia, uma rica colônia helênica situada na foz do rio Ipanis. A expedição chegou a Olbia sem grandes problemas e eles começaram a sitiar a cidade rica. Mas a resistência se mostrou mais dura do que era esperado. Os olbianos decretavam medidas extremas para reforçar essas defesas, aumentando a sua mão de obra disponível, libertando escravos e concedendo direitos de cidadania a estrangeiros. Eles estavam determinados a resistir. Zofírion e sua força se prepararam para um cerco prolongado, mas então lutavam para enfrentar a desafiadora resistência olbiana e o desastre aconteceu. Uma grande tempestade destruiu a frota de Zofírion, seu suprimento vital. Isolado e incapaz de continuar o cerco, o general tentou marchar seus homens de volta para as fronteiras da Trácia, abraçando o litoral da melhor maneira possível. Não o salvou. Passando pelo território hostil Getae, ele, Zofírion, foi exterminado com todas as suas forças e pagou o preço por um ataque impulsivo a um povo inocente. Justino 12:2. Fecha aspas. Foi um desastre militar catastrófico. Uma combinação de mau tempo e resistência obstinada rapidamente condenou a expedição. Sua força aniquilada e Zofírion estava entre os mortos. Trácia em turbulência. Para o incipiente Império Macedônio, essa aniquilação no norte do Danúbio foi desastrosa. A floresta de Teutoburgo equivalente ao período helenístico. As baixas foram terríveis, mas o que foi ainda pior a longo prazo foram as repercussões que a morte de Zofírion teve para a Trácia. O controle macedônio sobre a região tornou-se esfarrapado. Zofírion havia esvaziado grande parte da região de sua guarnição para sua expedição. Quando começaram a se espalhar as notícias de completa destruição da força ao norte do Danúbio, não demorou muito para que as figuras poderosas, procurando se libertar do jugo macedônico, sentissem a oportunidade.
Uma poderosa dinastia traça explorou a morte de seu filho mais que qualquer outra. Seu nome era Ceutis, o terceiro rei odrisiano de seu nome. Buscando restaurar seu reino à proeminência, Ceutis declarou que seu território é independente do domínio macedônico e começou a reunir uma força poderosa. Nos anos seguintes, Ceutis consolidaria sua terra natal no Vale Tumbsa, hoje o Vale das Rosas. Em última análise, seu desafio contra a hegemonia macedônia sobreviveria a Alexandre o Grande, culminando em uma série de confrontos com o imprudente sucessor general Lisímaco. Todos esses eventos problemáticos se seguiram ao fracasso sombrio de Isofilion. Sua expedição catastrófica abriu caminho para o controle macedônio enfraquecido sob a Trácia. Nunca mais um exército macedônio marcharia tão ao norte do além do Danúbio. O desastre da Floresta Getae deixou sua marca. Bom, continuando então falando agora dos generais que sucederam Alexandre o Grande. Seleuco em si não tem muita coisa importante para falar dele, mas seus sucessores fizeram uma capital na Síria, a famosa Antioquia, e Seleuco faz questão que a cultura e influência política grega se espalhe por seu reino. Temos Ptolomeu, que é apontado como sápatra do Egito. Ele não estava interessado em expandir seu império, mas sim desenvolver o Egito e garantir que esteja protegido de ataques externos, o que consegue fazer com grande sucesso. Em 305 a.C. ele é declarado faraó do Egito. Alexandre tinha fundado um monte de cidades no estilo grego por todo o seu império. Entre elas temos Alexandria do Egito, Antioquia, Tíron, Sidon, Beirute, Damasco, etc. Enquanto Atenas, já decadente, tinha uma população de cerca de 30 mil pessoas, Alexandria, no auge, tinha cerca de 750 mil. Se você vive numa cidade de 30 mil pessoas, sua chance de anonimato é pequena e limitada. Quando você vive numa cidade de 750 mil pessoas, há uma imensa gama de possibilidades de você se reinventar. Essas novas cidades gregas estavam constantemente recrutando imigrantes não gregos, e os cidadãos dessas novas cidades não eram totalmente gregos. E além disso, essas novas cidades tinham uma tendência de ter população majoritariamente masculina, e as mulheres eram pegas aos povos ao redor, o que fez com que se miscigenasse ainda mais. E tinha uma tendência das cidades dadas à classe dominante grega para se perpetuar no poder com o recrutamento contínuo de novos gregos dos distritos rurais circundantes. Com o tempo, a quantidade de gregos originais nessas cidades foi sendo diluída e um novo tipo de povo grego surgiu, trazendo novos costumes, religiões e novos pensamentos e discursos no mundo grego. Quando Alexandre conquistou o Império Persa, ele achou toneladas e toneladas de ouro e prata. Então ele e seus sucessores mandaram minerar e cunhar um monte de moeda para entrar em circulação, o que obviamente causou inflação a longo prazo. No curto prazo, isso deu um estímulo ao desenvolvimento econômico, e Ptolomeu introduziu novas indústrias e ramos na agricultura no Egito. O mundo mediterrâneo então foi inundado com milho barato, papiro barato e todo tipo de produto egípcio. Ele também fez questão que Alexandria se desenvolvesse como um grande centro comercial. Então algumas partes desse novo mundo helenístico se tornaram extremamente ricas. Dizem que o progresso foi tamanho que eles quase tiveram uma revolução industrial 2000 anos antes do que a Inglaterra teve. No entanto, a Grécia continental ficou bastante pobre porque as pessoas estavam migrando de lá para essas novas cidades e não porque as pessoas estavam morrendo de fome ou doenças. Na literatura você tem um novo tipo de grego, apesar de não ser muito diferente do grego clássico, mas é muito menos formal e fala mais da vida cotidiana. Você tem pessoas como Menandro, que viveu de 342 a 292 a.C., o primeiro dramaturgo comum, de origem simples, que encenou comédias em Atenas, teve uma enorme influência sobre Shakespeare e Molière e no teatro europeu em geral. Outra importante figura é Apolônio de Rhodes, que viveu de 295 a 215 a.C., um poeta que escrevia épicos, e escreveu um épico sobre os argonautas, no qual observou de perto a psicologia de Medeia em sua primeira experiência de amor, que teve enorme influência sobre Virgílio. Você tem também Teócrito, que viveu de 300 a 260 a.C., que veio da Sicília e viveu a maior parte da vida em Alexandria. Ele era daqueles que criavam um mundo imaginário de beleza pastoral, que pouco tem a ver com as dificuldades reais da vida do campo. Basicamente o arcadismo, né? E Alexandria era conhecido por seu aprendizado, onde temos Calímaco, que viveu de 300 a 240 a.C., um poeta de grande influência e habilidade. Além disso, em Alexandria foi onde se desenvolveu o gênero do romance. Ptolomeu I, que viveu de 367 a 283 a.C., era um historiador de habilidade considerável e estabeleceu a famosa Biblioteca de Alexandria. E sob o reinado de seu filho Ptolomeu II, de 308 a 246 a.C., ele expande essa biblioteca para o que hoje seria equivalente a uma universidade, com salas de ensino e institutos de pesquisa, e em pouco tempo a biblioteca tinha 5 milhões de livros.
Os bibliotecários também são acadêmicos, presidindo o estabelecimento de livros confiáveis dos grandes clássicos e adotam a primeira abordagem acadêmica de uma literatura passada. As artes no período helenístico muitas vezes vão ser consideradas inferiores, porque eram um afastamento da beleza e severidade inigualáveis da era clássica. A arte passou a ter uma ênfase na individualidade e no retrato preciso, e a arte clássica era focada no divino ou no semidivino. A arte helenística é focada no humano e no grotesco, tendo uma estátua de uma mulher velha e bêbada, por exemplo. Alexandria também vai ser um polo das descobertas científicas, as quais já citamos algumas. No entanto, os gregos desprezam a experimentação, então eles simplesmente deduziam as coisas. Os gregos não estavam preocupados em criar máquinas e tecnologias que facilitassem ou melhorassem a vida humana, mas estavam procurados em achar a verdade, o que não deixa de melhorar a vida humana, mas eles não eram tão práticos como os romanos, por exemplo. A grande corrente filosófica desse período é o epicurismo, criado por Epicuro, que viveu de 341 a 270 a.C., o grande apóstata do utilitarismo e materialismo, que já é um rompimento com o pensamento mais sólido e focado ao divino e à unidade de Deus, de alguns pensadores pré-socráticos e de Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele popularizou a ideia que tudo que existe são átomos em movimento e que tudo pode ser explicado em termos desse movimento, sem a necessidade de explicações sobrenaturais. Ele também acreditava na igualdade humana e na liberdade pessoal, que é uma contradição, porque se os seres humanos são livres, eles não são iguais. Se eles são iguais, totalmente iguais, não são livres. Epicuro achava que o único propósito da vida é ter prazer, mas para ele esse prazer não é algo meramente sexual ou comer e beber, mas sim no sentido de ausência de dor. Ele era extremamente popular entre os romanos no final da República, por exemplo. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.